Boa noite. Então, estamos aqui reunidos para dar continuidade ao grupo de estudo do Instituto Multiportas. Nós estamos lendo o livro do Bert Hellinger, O Amor do Espírito, e vamos dar continuidade, então, na página 54, O Instinto. E quem vai fazer a leitura para a gente é a Flávia. Então, te passo a palavra, Flavinha. Obrigada. O instinto. Aqui existe o perigo de imaginarmos essa consciência como uma pessoa, como se ela tivesse metas pessoais e as seguisse após reflexões profundas. Essa consciência atua como um instinto grupal que quer somente uma coisa: salvar e restabelecer a totalidade. Por isso, é cega na escolha de seus meios. São membros familiares excluídos. Aqui precisamos considerar que ninguém perde o seu direito de pertencer através de sua morte. Isto significa que os membros familiares mortos são tratados pela consciência coletiva da mesma forma que os vivos. Ninguém é separado de sua família através de sua morte. Ela abrange igualmente seus membros familiares vivos e mortos. Esta consciência também traz de volta os membros mortos para a família, se foram excluídos. Sim, principalmente esses. Portanto, uma pessoa perde a sua vida através de sua morte, mas nunca o seu pertencimento à família. Quem pertence? Agora está na hora de enumerar quem pertence ao sistema familiar, que é conduzido por uma consciência coletiva comum. Vou começar com os que nos estão mais próximos. Aos membros familiares que estão sujeitos a essa consciência pertencem os filhos, portanto, nós mesmos e os nossos irmãos e irmãs. Não somente os que vivem, mas também os natimortos, os abortados e, frequentemente, também os abortos espontâneos. Justamente aqui existe muitas vezes a ideia de que podemos excluí-los. E é claro que pertencem também à família os filhos que foram ocultados ou dados. Para a consciência coletiva, todos eles fazem parte completamente. São lembrados por ela e trazidos de volta à família, trazidos cegamente, sem levar em consideração justificativas e desejos. O nível acima dos filhos. Deste nível fazem parte os pais e seus irmãos biológicos. Aqui também todos os irmãos e irmãs deles, como já enumerei antes para os filhos. Também os parceiros anteriores dos pais fazem parte. Se são rejeitados e excluídos, mesmo que estejam mortos, são representados por um dos filhos, até que sejam lembrados e trazidos de volta à família com amor. Só o amor libera. Agora, gostaria de interromper a enumeração e falar de como os excluídos podem ser trazidos de volta. Só o amor é capaz disso. Que amor? O amor preenchido. Ele é sentido como dedicação ao outro, como ele é. Ele é também sentido como luto pela perda. É sentido especialmente como dor por aquilo que porventura fizemos de mal para o outro. Sentimos também se esse amor alcança o outro, se o reconcilia, se o deixa em paz, se ele assume o seu lugar, permanecendo nele. Então, essa consciência coletiva também encontra paz, a paz. Aqui nós vemos que essa consciência está a serviço do amor, a serviço do mesmo amor por todos os que fazem parte dessa família. Quem mais pertence à família?
Agora eu vou continuar com a enumeração de quem pertence à família, porque eles também são abrangidos e protegidos por essa consciência. No próximo nível, acima dos pais, pertencem os avós, mas sem seus irmãos, a não ser que tenham tido um destino especial. Os parceiros anteriores dos avós também fazem parte. Bisavós, um ou outro dos bisavós também pode fazer parte, mas isso é raro. Até agora, enumerei, sobretudo, os parentes consanguíneos e ainda os parceiros anteriores dos pais e dos avós. Aquele cuja morte ou destino a família teve vantagem. Além dos parentes consanguíneos e parentes e parceiros anteriores, também fazem parte de nossa família aqueles através dos quais a família teve uma vantagem, por exemplo, através de uma herança considerável. Também fazem parte aqueles através dos quais, à custa de sua saúde e vida, a família enriqueceu. Vítimas, aqueles que foram vítimas de atos violentos através de membros de nossa família tornaram-se parte dela, especialmente aqueles que foram assassinados. A família precisa olhar também para eles com amor e dor. Agressores, por último, algo que para alguns pode ser um desafio. Quando membros de nossa família são vítimas de crimes, especialmente se perdem a vida, os assassinos passam a fazer parte de nossa família. Se foram excluídos ou rejeitados, a consciência coletiva pressionará para que sejam representados mais tarde por membros de nossa família. Talvez eu deva aqui chamar a atenção de que tantos assassinos se sentem atraídos para suas vítimas, como também as vítimas para seus assassinos. Ambos se sentem totalmente inteiros quando se encontram. A consciência coletiva também não faz diferenciações aqui. O Maria, equilíbrio. Pode. eu acho importante falar dos filhos. Só um minutinho. Pode Eu, falar. da parte de quem pertence dos filhos, eu até li de novo para confirmar. Ele não falou dos adotados, né? Uhum. É verdade. É verdade. Mas mais é importante mesmo isso. Você tem toda a razão, Alessandra. Porque os filhos, eles passam, né, os adotados, eles passam a pertencer, né? Talvez aqui, como ele está falando, como ele falou até agora, Consanguinidade, né? ele está falando de consanguinidade, né? Depois ele passou aqui a falar também dessa comunidade de destinos, né? E que talvez aqui ele pudesse até citar isso. E talvez ficou como uma coisa assim, que poderia, eu acho que seria muito pertinente se fosse falado, né? Mas Uhum. ficou como algo assim que, é, como todo bem que se faz, né? Como se a gente pudesse dizer assim, uma herança, né? Um filho poderia ser até uma coisa herdada, né? De alguém, um valor, né? Mal comparando, né? Uhum. Ou bem comparando também, como algo que a gente recebe de alguém, não necessariamente com laços consanguíneos, né? E isso muda a história. Mas poderia realmente, você fez uma excelente observação, poderia realmente ser citado, né? O filho, né? E eu achei estranho também ele colocar na parte dos abortos, frequentemente também os abortos espontâneos. Isso eu achei assim, por que dar destaque nisso, né? Eu também tive Porque... dúvida nessa. Desculpa, fala. Não, pode falar, Flavinha, que aí eu já... Não, eu também fiquei com dúvida nessa parte, porque eu tinha entendido que só os abortos provocados é que tinham maior influência, né, assim.
Então, essa parte que ele coloca que frequentemente também os abortos espontâneos, eu também fiquei na dúvida. Uhum. Não, é qualquer. Porque, embora o aborto provocado, né, ele possa ser visto como uma criança que foi assassinada, e na verdade ela foi tirada da vida dela mesmo, né? É, aqueles abortos, né, aqueles embriões, fetos, ou sei lá, não importa a idade gestacional, né? Eles também voltam a fazer parte, porque isso, acho que coloca assim, porque isso traz muita confusão mesmo, como a Flávia estava falando, ela mesma estava sentindo, né? Assim, é, dá margem para a dúvida. Então, como se o aborto espontâneo não foi um assassinato, como foi um aborto provocado, né? Então, talvez não contaria, mas todos contam, vivos e mortos. E eu, cada vez mais, a gente percebe nas constelações, cada vez eu vejo mais isso, né? Como os abortos, sejam eles provocados ou não, aqueles que não ficaram, aqueles justamente que ficam excluídos, justamente porque não vieram à vida, ninguém viu, e não contabiliza, né? Como se não tivesse importância, né? Eles ficam excluídos e atuam, né? E é impressionante isso. Impressionante, né? Existe até aquela situação das gestações gemelares, né? Sacos gestacionais que também acabam não se desenvolvendo, né? Estouram logo no início, mas isso provoca desordem, por exemplo, para o próprio irmão. Sim. Então, é frequente observar isso. Se, por exemplo, uma pessoa faz um exercício sistêmico e aí vai se perceber que ela estava fora de ordem, mas quando vai colocando representantes para os irmãos, aí ela vai chegando para o lugar, né? Então, às vezes é uma gravidez que nem a mãe não sabia, né? Porque é isso, às vezes é um estouro de um saco gestacional, mas que provoca, como que isso é sentido nessa consciência coletiva, né? Porque é disso que está sendo falado aqui, né? É quem faz parte. E como Uhum. que isso impacta, né? Inclusive compreender que para essa consciência, vivos e mortos não importam, entende? Não é porque morreu que não faz parte. Então, para essa consciência, então, isso inclui os abortos, né? Porque essa consciência não entende que aquilo ali não existiu. Existiu como qualquer um. E essa coisa do tempo que a gente fica apegado, né? Assim, mas era só. Nem nasceu, né? Tava só no útero, foi só no iniciozinho, tinham só 6 semanas, né? Sabe? Essa consciência, ela não faz essa matemática, né? Assim como uma pessoa que também morreu e, na verdade, ou aquele também, né, que morreu e aí também eu nem conheci também, né? Ou morreu muito cedo, morreu criancinha ainda, ninguém sabe assim, né? Ou muito jovem, então não tem essa matemática. É isso que é importante compreender mesmo, né? Que todos fazem parte. Mas essa observação, Alessandro, foi muito importante, inclusive essa coisa, né, todo o bem que se faz, todo o grande bem que se faz a uma família, essa pessoa passa a pertencer porque ela traz uma mudança, ela traz um marco, né? Ela modifica algo, né? E assim também como aquele que faz um mal muito grande, como por exemplo um assassinato. Por isso que ele interrompe aqui uma hora e fala essa coisa do amor, né? Porque tanto o amor, né, que é sentido, como a dor, que é a polaridade do amor também é sentido, né? Ela traz essa ligação, Liberação. né? Ela traz essa ligação, né? Para as pessoas. Então, isso é muito forte ainda, né? Como a gente viu no sábado, né? Que foi uma coisa bem bacana, que veio a questão dos indígenas também, e cada vez a gente precisa estar pensando nisso, né? Nós
os indígenas precisam ser reconhecidos, né, como os nossos povos originários, precisamos honrar, mas a gente também precisa incluir todos aqueles que causaram todo o mal, porque eles também passaram a pertencer, né? E a gente precisa também respeitar o destino deles, né? O que eles fizeram, para que a gente possa se encontrar essa paz que a gente precisa, né? Porque enquanto a gente quer honrar os nossos ancestrais, os nossos povos originários, né? Os indígenas, mas a gente não inclui aqueles que exterminaram, aqueles que mataram, aqueles que não adianta nada. A gente ficar honrando eles e odiando, né? E querendo, entende, né? Criticar e fazer tudo que a gente já sabe que não deve fazer, excluir. Então, a gente inclui e exclui outra coisa, então a gente troca 6 por meia dúzia, então não adianta nada. Né? E é difícil, né? Porque a gente fica naquele julgamento, isso foi horrível, né? Quantas coisas horríveis foram feitas e ainda continuam sendo feitas, né? E isso vai continuar, até que todos nós compreendamos, talvez a gente precisa compreender isso para que, né? Então, a luta que todo mundo fala, não é combatendo, não é trocando 6 por meia dúzia, né? Não é incluindo os que a gente pensa que precisa incluir e excluindo aqueles que a gente pensa que precisa excluir. A gente está só vestindo o santo e desvestindo o outro. E quando faz isso também, a gente acaba até tirando um pouco da força do povo que está sendo incluso, né? Pois é, sem a gente Que concordar com o trata ele destino, como né? vítima, né? É, então, que foram, né? Que foram, mas lembra, assim, como a gente está falando aqui, vítima e algoz estão unidos, né? São atraídos, né, um pelo outro. E estão unidos, entende? Isso, um passou a fazer parte do outro, não tem mais como separar, é como filho, mãe e filho, né? Essa comunidade aí de destinos, né? Marisa, Essa questão da inclusão e da exclusão, né, que você está falando aí, Marisa, o Bert trata muito bem no Conflito e Paz. Uhum. Esse é um livro que aborda bem essa questão. Então, agora é o que acontece agora, por exemplo, né? Tá chegando as eleições, a gente tá tenso, né? Esses dias eu recebi um post bem engraçado, tá faltando poucos dias para a gente, se a gente ainda não rompeu e não excluiu do grupo, não brigou ainda com a família, ainda tem pouco tempo para isso acontecer, entende? Falta 2 semanas só. Então, né? É bizarro, né? É bizarro. Então, é isso, né, a gente caminha e pouco modifica. Mas tá certo, tá, é o tempo que a gente está essa, precisando. esse tópico que ele traz dos agressores, vítimas de crime, não é só assassino, né? Sim, tipo, crimes contra a vida, podemos dizer. Um estupro também, esse agressor também pertence. Uhum. Não só o estupro, né, a violência psicológica, todo tipo de abuso que a gente hoje reconhece, né, a violência física, né, as pessoas que eram tratadas realmente de forma abusiva, né, como os escravos, sem violência física, mas sem reconhecer, né, o outro como uma pessoa também de direitos, né? Se bem que a gente vai resguardar, é importante resguardar as épocas também, né, os valores de uma época, tudo isso tem que ter uma compreensão, né, também disso. É, mas sim, sim, Ale, não necessariamente o agressor é um assassino, né? Só o Marisa, assassino, né? uma Ah, dúvida, voltando na questão lá dos filhos adotados, Fidel lindo. Ok, os filhos adotados pertencem, né, então, ao sistema.
E existe a postura em relação aos pais desse filho adotado. Os pais, eles também pertencem ao sistema da família que adota ou só ou do sistema da criança em si, do filho em si? Entendeu a pergunta? Uhum. Eu penso que uma vez que você ganhou um filho, né, dessas famílias, eu vejo que esses destinos eles estão também entrelaçados, né? Porque você ganhar um filho, né, de uma família é algo muito grande, né? Então, Verdade. isso também, esses pais precisam ser reconhecidos e eles também passam a pertencer. Assim como a criança, o seu filho, por exemplo, a minha filha, né? Ela tem, ela tem duas mães e ela tem dois pais. Ela tem os primeiros pais, então eles passam a pertencer, né? Do momento que a minha filha, ela é a minha filha, ela tem os primeiros pais, então esses pais também, né, eles também fazem parte da minha família, porque ela é parte da minha família, né? Perfeito. Então, não que a minha família, a gente tá ligado ao destino deles, assim, que é um pouco diferente, entende, né? Ela sim, tá ligada ao destino deles e aos nossos também. Mas não a gente, mas eles fazem parte. E é muito importante que os pais adotivos, eles reconheçam que os primeiros pais fazem parte. Muito importante. E é impressionante como os filhos adotivos, eles são muito agitados por essas exclusões também, eu sinto. E eles se acalmam muito quando os pais podem reconhecer, não só os os pais adotivos podem reconhecer, né? Não só os pais biológicos, mas muitas vezes também os irmãos, né? Muitas vezes essas crianças também têm outros irmãos. É muita gente. Quando a gente começa a olhar, quando a gente começa a fazer genograma, nossa, olha, é muita gente, é muita coisa. E eu me lembrei de todos os que mantiveram a criança na vida até a chegada à família adotiva também, né? Isso Porque às também, vezes entre os primeiros pais e os pais adotivos tem ali, né, quem foi mantendo essa criança na vida, né? excelente lembrança, Lili. Isso também é muito bacana, isso também é muito importante, porque para muitas crianças, né, eles tiveram as tias do abrigo, eles tiveram as mães das famílias acolhedoras, todas essas pessoas que mantêm na vida, que cuidam da vida, elas são muito importantes, né? É isso. Então, elas precisam também ser reconhecidas. Eu super concordo com isso. Aliás, eu levanto a bandeira disso, né? Eu já fiz uma constelação assim, né? E que foi muito lindo isso, sabe? Assim, esse menino, o cara, né, que fez, já era um homem já, foi ver isso e o tanto que ele foi amado, na verdade, né, por todas as pessoas que durante uma época da vida puderam cuidar dele um tempo e de alguma forma. Foi muito lindo. Então vamos continuar mais um pouquinho? Então vamos, Flavinha. É o equilíbrio. Antes de continuar, quero dizer algo sobre as leis do equilíbrio e como elas atuam nessas duas consciências. A necessidade do equilíbrio entre o dar e o tomar e entre o ganho e a perda é também um movimento da consciência. A consciência pessoal que sentimos como boa e má consciência e como culpa e inocência vela sobre o equilíbrio entre o dar e tomar, isto é, com sentimentos de culpa e inocência, e com o sentimento de uma boa e má consciência. Entretanto, aqui sentimos a culpa
e a inocência de uma forma diferente. A culpa é sentida aqui como obrigação, quando recebo algo ou tomo algo, sem dar de volta algo equivalente. A inocência aqui é sentida como estar livre de uma obrigação. Temos esse sentimento de inocência e liberdade quando tomamos e também damos, de uma forma que o dar e tomar fique equilibrado. Aqui devo ainda acrescentar que podemos alcançar o equilíbrio também de uma outra forma. Como não podemos desenvolver com algo equivalente, por exemplo, aos nossos pais, passamos adiante algo equivalente aos nossos filhos ou para outras pessoas. A expiação. Também equilibramos através do sofrimento. Isso também é um movimento da consciência. Se causamos sofrimento a alguém, também queremos sofrer para equilibrar, e depois do sofrimento, temos novamente uma boa consciência. Conhecemos essa forma de equilíbrio como expiação. Entretanto, esta necessidade tem como referência a si mesmo, porque não pode realmente dar qualquer coisa para o outro e restaurar o equilíbrio. Contudo, através dessa expiação, o outro frequentemente não se sente mais sozinho em seu sofrimento. Este tipo de equilíbrio tem pouco ou nada a ver com o amor. É, antes de mais nada, instintivo e cego. A vingança. Temos a necessidade do equilíbrio quando alguém nos fez algo de mal. Então, queremos também fazer algo de mal a ele. Esta necessidade de equilíbrio se torna uma necessidade de vingança. Entretanto, a vingança equilibra apenas por um momento, porque desperta em todos os envolvidos outras necessidades de vingança, prejudicando-os no final. A cura. Dentro da consciência coletiva também existe um movimento de equilíbrio. Entretanto, está amplamente oculto de nossa consciência. Pois quem precisa representar uma pessoa excluída não sabe que está compensando. O equilíbrio aqui é o movimento de um todo superior, que equipara pessoalmente, que equipara impessoalmente, pois aqueles que são atraídos para compensar são inocentes, no sentido da consciência pessoal. Podemos comparar esta forma de equilíbrio a um processo de cura. Algo que foi ferido é restabelecido sob a influência de poderes superiores. A consciência coletiva quer reintroduzir algo que foi perdido e, dessa forma, trazer novamente a ordem ao sistema familiar e curá-lo. A hierarquia. Volto a falar das ordens da consciência coletiva e direi algo sobre a segunda ordem, que está a serviço da consciência e que tenta restaurá-la quando foi ferida. Essa ordem requer que cada indivíduo de um grupo deve e precisa assumir o lugar que lhe pertence, de acordo com a sua idade. Isso significa que aqueles que vieram antes têm precedência em relação aos que vieram mais tarde. Por isso, os pais têm precedência em relação aos filhos, e o primeiro filho tem precedência em relação ao segundo. Cada membro do grupo tem um lugar próprio e particular, que pertence somente a ele. No decorrer do tempo, ele se desloca dentro da hierarquia, de baixo para cima, até que cria sua própria família e nela assume imediatamente com seu parceiro o primeiro lugar. Aqui se impõe uma outra ordem de hierarquia, uma hierarquia entre famílias, por exemplo, entre a família de origem e a nova família. Aqui a nova família tem prioridade perante a antiga.
Esta ordem também é válida quando um dos pais inicia durante o casamento um relacionamento com outro parceiro, do qual nasce uma criança. Com isso, ele cria uma nova família que tem prioridade em relação à primeira. A família posterior não anula o vínculo com a anterior, assim como a família nova não anula o vínculo com a família de origem. Contudo, ela tem prioridade em relação à anterior. A violação da hierarquia e suas consequências. A hierarquia é violada quando alguém que veio mais tarde quer assumir uma posição superior àquela que lhe cabe de acordo com a ordem hierárquica. Essa violação da ordem hierárquica é, na verdade, como se sabe, um orgulho que precede a queda. Observamos as violações mais frequentes da hierarquia nas crianças. Em primeiro lugar, quando se colocam acima de seus pais. Por exemplo, quando se sentem melhores do que eles e se comportam de forma correspondente. Isso é uma violação da hierarquia sem amor. Essa hierarquia é principalmente violada quando a criança quer assumir algo pelos pais. Por exemplo, quando ficam doentes no lugar deles e querem morrer. Nesse caso, a hierarquia é violada com amor. Entretanto, esse amor não protege a criança das consequências da transgressão da ordem. O que existe de trágico nisso é que a criança transgride a ordem de boa consciência. Isso significa que, sob a influência da consciência pessoal, a criança se sente especialmente inocente e boa através dessa transgressão, e que também se sente pertencente de uma forma especial. Portanto, aqui as duas consciências se opõem. A hierarquia, que impõe e protege a consciência coletiva, é violada em sintonia com a consciência pessoal. Nesse sentido, ela é conscienciosa. Aqui, a consciência pessoal impele alguém de transgredir essa ordem e sofrer as consequências dessa transgressão. Quais são as consequências? A primeira é o fracasso. A pessoa que se coloca acima dos pais, seja sem amor ou com amor, fracassa. Isso é válido não somente dentro da família, mas também em outros grupos, por exemplo, em organizações. Muitas organizações fracassam através de conflitos internos, nos quais uma pessoa que é admitida depois ou um departamento que é criado posteriormente se eleva dentro da hierarquia em relação a um anterior, que tem precedência. Na verdade, o fracasso, como consequência da violação da hierarquia, é a morte. O herói trágico quer assumir algo por aqueles que o precedem. Contudo, não apenas fracassa, mas morre. Vemos algo semelhante com as crianças que carregam e querem assumir algo pelos pais. Elas lhe dizem internamente, antes eu do que você. O que realmente está contido nisso? No final, isso significa eu morro em seu lugar. A hierarquia é a ordem da paz. Ela está a serviço da paz na família e no grupo. Está, no final, a serviço do amor e da vida. O alcance. A consciência coletiva alcança até que ponto para trás? Somente os mortos que conhecemos fazem parte? Ou essa consciência quer trazer de volta também os excluídos de muitas gerações anteriores? Talvez nós mesmos, como éramos em uma vida anterior, estaria a serviço de um movimento cósmico para o qual nada pode ficar perdido, nada que tenha existido? Violamos também essa hierarquia através de nossa crença de progresso, como se fôssemos melhores do que nossos antepassados.
como se fôssemos superiores a eles, o que acontece conosco se nos colocarmos internamente no nosso lugar adequado, humildemente no último lugar? Se incluirmos aqui e agora todos aqueles que foram excluídos, não importam quais tenham sido os motivos, e aqueles que tiveram que morrer antes de ter cumprido o seu tempo total e aquilo que ainda lhes falta, então também estaremos completos com eles. Em relação a isso, Rilke diz num poema: existe alguém que toma tudo em sua mão, como se fossem lâminas ruins e quebram. Não é nenhum estranho, pois ele mora no sangue, que é a nossa vida, e sussurra e descansa. Não posso acreditar que ele faça mal. Contudo, ouço muitos falarem mal dele. Pode dar uma paradinha, Flavinha, e ver se vocês querem fazer algum comentário. Para mim, eu até anotei uma frase aqui que estava na página 57. A hierarquia é a ordem da paz. Para mim, assim, isso aí é o sumo de tudo que foi lido sobre a hierarquia, sobre essa ordem. Eu estava falando aqui e não vi que estava no mudo, eu ia falar que eu destaquei essa frase para eu ler depois com mais profundidade, porque ela engloba muita coisa, né, para fazer sentido dentro da reflexão, assim. Mas é bem forte, bem e correta, né? Eu tomei para mim assim, se a gente fica no nosso lugar e somente no nosso lugar, a nossa vida fica em paz, né? E se cada um dentro do sistema ficar no próprio lugar, ali vai reinar a paz. O lance é que a gente está sempre escorregando, né? Indo Eu lá vou te no falar que não outro é nem lugar. eu vou te falar, Lili, que não é nem paz, é força. A gente tem força para lidar com tudo que vem. Sim, é no nosso lugar que a gente tem potência. Mas é isso também. A gente acessa essa força justamente porque nada perturba. É como se fosse isso. Quando eu penso nessa paz, é que eu estando no meu lugar, eu não me perturbo, entendeu? Nada me perturba, eu não me sinto afetada, como se fosse isso, entendeu? Assim é como eu tomo essa frase. Não, eu entendo o que você está falando, eu concordo também. A questão é só que quando a gente pensa em paz, a gente pensa que não vai ter problema e que não vai ter conflito. Quando eu falo paz, é que a vida vai estar assim, morna, sem nenhuma questão desafiadora. E às vezes as pessoas que estão fora do lugar delas vêm encher a nossa cabeça. E aí é o que eu falo, que a gente tem força para lidar com essa situação que chega para a gente. E isso é maravilhoso que você está trazendo, porque no sábado, justamente na minha constelação, eu fiquei diante da vida e das dificuldades da vida. E é no meu lugar, né, de adulta que eu sou, que eu vejo que eu tenho o tamanho certo para lidar com as vicissitudes da vida, né? Então, realmente, alguém poderia entender que a paz ou a falta de perturbação seria a ausência de dificuldades, né, ou de conflitos, e não é isso, né? Na verdade, é a gente ter essa capacidade, essa potência de lidar com o assunto que se apresentar, né, na mesa, naquele dia, naquela hora. Acho que serenidade talvez seja um bom adjetivo assim para esse lugar, além de força, né? Não sei, acaba também sendo sinônimo. Mas foi isso, nessa questão que eu falei, de paz no lugar de contraponto, de ausência de conflito e de desafio, que isso é impossível.
Uhum. É isso, né? Tudo isso, né? Por isso que o Bert Hellinger, ele foi indicado, né, e recebeu um prêmio, né, como como é que fala? Como um agente mesmo de paz, né? Porque você respeitar as ordens significa não só isso, né? Porque a paz, ela traz isso. A paz significa que nós teremos isso tudo que vocês estão falando, né? Potência, então a gente vai acreditando que as questões não vão deixar de surgir, né? Mas a gente vai estar se sentindo potente, a gente vai estar se sentindo tranquilo, né? E pleno no sentido de que a gente está acreditando na nossa capacidade para poder lidar com aquilo de forma, mesmo que seja muito inesperado, mesmo que seja contrário àquilo que a gente queria, da forma como a gente queria. E isso significa que a gente não vai estar naquela ansiedade, né, com medo, aquele medo exacerbado, no sentido paralisados, no sentido incapazes, ou muito frustrados, ou O chorosos, porque as coisas, descrente. ou descrentes, porque as coisas não estão saindo da forma como a gente quer. Porque é isso o tempo todo, né? É. Então, isso tudo tem a ver com a paz, né? Quando todos fazem parte, quando cada um está no seu quadrado, né? A gente não está brigando com os nossos pais porque eles não estão obedecendo a gente, os pais não estão pé da vida porque a gente está querendo, né, mandar neles, os irmãos também, as pessoas na empresa, né? Em tudo que é lugar, quando a gente quer sair do nosso lugar, né? E é claro que isso traz muito conflito, né? Traz muito conflito o tempo todo. Então, realmente tudo isso traz, né? Assim como nas trocas, né? No equilíbrio que se dá mais na relação de iguais, né? Principalmente no de casal, é você sentindo, né? Que essa relação está crescendo. É gostoso, né? Você dá, o outro também dá, você buscando, observando esse equilíbrio. Porque o equilíbrio a gente precisa observar, não é uma coisa natural. A gente romantiza a vida achando que a gente vai, né, tudo vai se dar naturalmente, como se a gente já soubesse e estivesse fazendo, tendo que saber fazer tudo, né? Não, a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa observar, a gente precisa exercitar, né? Aplicar, testar, voltar a fazer, né? Errar, falhar, né? Para buscar isso. Vocês Na querem hora comer? que ele falou aqui sobre a hierarquia nas organizações, queria trazer um exemplo rapidinho, assim, de vida prática. Eu participo do conselho consultivo aqui do meu prédio, desde que eu entrei aqui. E antes, a gente tinha uma síndica muito déspota e que a gente desconfia de algumas coisas dela também. E aí a gestão que entrou pós ela, que é a gestão que eu participo, sim, excluía demais ela, né? Porque eu não gostava pelas atitudes, tal. Até um dia que eu tive uma conversa com a gestão, eu falei, gente, não adianta, ela faz parte. Tentei falar de uma forma mais, mais leve para que a gente conseguisse fazer melhor o nosso trabalho. E essa semana eu tive um retorno de uma das pessoas que estão no conselho comigo, que acataram, que ela acatou no sentido de ouvir o que eu falei. Ela falou assim, eu levei isso até para terapia, e isso foi libertador para mim, para minha vida. Foi mais leve ir para a reunião de condomínio agora. Aí eu falei, tem que entender que ela faz parte, que ela veio antes, independente do que ela fez, pelo menos serviu de um exemplo, seja negativo, mas que ela faz parte. Não adianta querer demonizar. Aí era só um exemplo prático, assim, do dia a dia, fora a família. Não Eu achei é? bem interessante. Então a gente vai sentindo, né? Não precisa a gente fazer constelação, né? A gente vai aplicando a filosofia,
né? E a gente vai vendo como é que as pessoas vão reagindo também a isso, né? E aí isso veio de um homem que tem 40 anos, sabe? Essa observação. Ele falou assim, levei isso para minha terapia. Eu achei tão legal. Eu falei, ai, que bom para você, né? E É, você pega de aprendizado para tudo na vida, né? uhum. Pois é isso, Lê. Obrigada mesmo por compartilhar isso, bacana. E aí, vocês querem comentar, Flavinha? Quer comentar, Flavinha? Não, eu estava só com uma dúvida, que na verdade eu tinha anotado aqui, é que eu fiquei com um pouco de. Eu esqueci aqui o significado dessa comunidade de destino. Eu fiquei na dúvida aqui. Aí eu ia te pedir para falar um pouquinho Uhum. desse conceito. Seria é a mesma coisa que consciência coletiva? Não, não é o mesmo que consciência coletiva, não. A comunidade de destinos, é aquilo que a gente observa, nós a serviço do outro, a gente a serviço do outro, né? Quando, por exemplo, a gente, por que que a gente se atrai, né? Eu sempre brinco isso, né? Quando a gente arruma uma pessoa e está com alguém, porque dentre milhões de pessoas no mundo inteiro, porque a gente não se encontra, nem se envolve com uma pessoa que mora no nosso bairro ou na nossa cidade, né? Assim, tem, né? Que fez a gente se atrair ou buscar aquela pessoa, né? É, e como que então isso tem a ver com a comunidade de destinos, um servindo ao outro, né? Eu sirvo para a história daquela pessoa, assim como aquela pessoa também serve para a nossa história. Eu não acho essa pessoa, né, no meio da multidão de forma aleatória. É incrível como é que a gente já sente isso, né? E muitas vezes, não necessariamente, a gente se atrai. Eu vejo isso toda hora, né? É muito impressionante. Inclusive nessa boa consciência para eu viver a minha infelicidade, sabe? Que é como aquela pessoa serve para a minha infelicidade. Como, por exemplo, quando eu não estou disponível, eu só encontro pessoal que não está, né? Que, e aí eu vou dizer, ah, mas eu sou aquela coisa, eu tenho do dedo podre, né? Que eu só encontro gente, assim, eu não tenho culpa, né? Todo mundo que eu só encontro gente que não está disponível para viver ou para assumir uma relação comigo, alguma coisa assim. Então, isso é comunidade de destinos, né? Como que essa pessoa, e vice-versa. Essa pessoa também que eu, assim como essa pessoa serve para mim, para minha história, para aquilo que eu estou inconscientemente, né? Me colocando, né? Me sujeitando de uma certa forma, e o outro também, né? Entendi. Então, isso é a comunidade de destinos. Tá? Entendi. Anotei aqui. Obrigada. E isso é muito interessante, né? Principalmente nos divórcios, sabe? Assim, isso também traz paz, né? Eu me lembro de um divórcio colaborativo que eu participei, fiz uma constelação e ele tinha até ela tinha colocado, ela estava até afastado das filhas porque ele tinha feito alguma coisa, ela tinha denunciado, tinha pedido afastamento dele. E eles fizeram a constelação, eu fiz a constelação, e dali eles já saíram para a delegacia, foi assim, delivery. Eles já saíram dali para a delegacia para tirar a queixa. E aí depois eles pediram para mais um encontro que eu pudesse conversar, né? E foi muito interessante o feedback que ela trouxe, né? Que ela não tinha se dado conta, da responsabilidade da parte dela, do que era dela em tudo que ele fazia também. Foi muito legal isso, sabe? Assim, como que ela foi aberta e, sabe, e pegou a coisa, né? Sabe? E assumiu que era dela. E como é que isso traz a paz mesmo, né, gente? É incrível.
Aí né? tudo passa a fazer sentido, né? Assim, você expande Sim, muito a sua forma de olhar para a vida, né? A forma que você lida com as coisas, é impressionante. para aquele homem, né, que saiu de algoz, entende, para servir, não que ele não tivesse que assumir as consequências do que ele fez, eles se separaram mesmo, né? Mas algo se apaziguou entre eles, né? Porque eles tinham 2 filhas, entende? É muito bacana a gente perceber isso, né? O nosso protagonismo também na história, né? A autonomia que a gente precisa de ter na vida e que nós temos o tempo todo, só que a gente não percebe isso, A né? autorresponsabilidade, né? Assim, de se responsabilizar também pelas ações, né? Né? E mesmo sobre aquilo que eu não tinha consciência, mas, sabe, assim, estava atuando, né? E ok para mim, ok para o outro, né? Tudo bem, assim, né? Não é crítica, não é nada, é isso, né? Então, é bem bacana. Meninas, então, eu acho que se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente vai ficar aqui, não vamos avançar por causa da hora, né? E a gente, vamos Paramos ver, a aqui gente vai na colocar página dar notícias lá, se a 58. gente continua. Ó, mais uma pergunta, Flavinha? Não, senão eu só falei que pra gente anotar aqui, eu parei na página, foi 58 aqui na consciência espiritual. Isso, né? Flavinha, obrigada pela leitura. Meninas, obrigada pela presença, né? Até mais, então. Um beijo, bom descanso, boa Boa noite. Até noite, logo. Tchau, queridas. Boa tchau. noite. Ah. Beijo.